Boa tarde a todos. Feliz com essa sala cheia, com o último evento Mulheres da Ciência do ano, né? A gente está trazendo aí a edição 5 com 5 pesquisadoras, 5 pessoas muito bacanas que vocês vão conhecer. E a gente traz aqui o Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tá tudo bem espalhado, tá bem bacana. O projeto Mulheres na Ciência nasceu em 2021, buscando essa representatividade da mulher, o protagonismo da mulher na ciência, mas a gente sempre fala que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, a gente já trouxe várias temáticas ao longo do ano: saúde, biotecnologia, divulgação científica. A gente já trouxe pesquisadoras LBT, projeto Brumadinho e agora pesquisadoras negras, né? A gente aproveita também a presença da professora Leonice também, que representa a Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria que está passando por esse julgamento essa semana da Boate Kiss, né? E a gente, esse ano, a Fundeb fez uma matéria sobre como as universidades conseguem recuperar, né, suas comunidades diante do trauma, e a gente trouxe aí a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, com o projeto Brumadinho, né, após o rompimento da barragem. Então, a nossa solidariedade a todos aí da sua cidade, professora, e a gente segue aqui apresentando a Alessandra, que também é Community Manager, né? Eu represento a Fundep e a Alessandra o State, que é o nosso parceiro aí ao longo desse ano. Alessandra. Gente, a Júlia esqueceu de se apresentar, né, Júlia? Empolgação, né? Mas eu sou a Júlia, sou do time de comunicação e marketing da Fundep, que é a Fundação de Apoio da UFMG, e mais 30 apoiadas aí no Brasil inteiro, incluindo aí o INCA também faz parte, que a professora Simone Evaristo está aqui com a gente também. Então, o FSM, o FMG, o INCA, e mais um monte, o ICMBio, e mais um monte de gente aí bacana ainda para a gente conversar. Então, agora sim, Alessandra. Gente, vou falar muito rapidamente. Eu sou a Alessandra, eu sou do do State. A gente é um hub de inovação em São Paulo, tá? A gente está com parceria com a Fundep. Eu sou uma pessoa não binária parda, então, passando disso já, eu estou aqui como aliada na causa, estou na organização do evento, tá? E enfim, sou parda, cabelo loiro, para quem não consegue me ver por aí, tem uma parede branca com uns desenhos no fundo. Sejam muito bem-vindos, todo mundo, e espero que vocês tenham um ótimo evento. Agora, Viviane. Bom, eu sou Viviane, né, uma mulher negra de cabelos crespos, uma parede no fundo branca, com uma plantinha, um microfone, porque eu sou podcaster, e vou mediar essa mesa de mulheres lindas, maravilhosas. Né? Boa tarde a todos, todes e todas. Bem-vindos ao nosso encontro, né, de Mulheres na Ciência. Como eu já disse, eu sou Viviane Alves, professora do Instituto de Ciências Biológicas da FMG, cofundadora da Liga de Ciência Preta Brasileira, embaixadora do movimento Parenting Science, podcaster e comunicadora científica. Hoje eu tenho o prazer de mediar o nosso encontro que tem como tema as pesquisadoras pretas. É nosso último encontro de 2021 e vamos fechar o ano em grande estilo com pesquisadoras fantásticas e que representam a potência das mulheres negras cientistas. De acordo com o Censo da Educação Superior realizado pelo INEP, as mulheres negras, que inclui as pretas e pardas com doutorado, representam aproximadamente 3% das docentes de instituições de ensino superior. Em 2018, éramos 336 doutoras negras, professoras em cursos de pós-graduação no Brasil. Precisamos mudar essa realidade, mudar essa estatística, considerando que a maior parte da população do Brasil se autodeclara negra. Por causa dessa realidade, de outras realidades das mulheres na academia, é que nasceu o projeto e comunidade Mulheres na Ciência. A proposta do nosso movimento é desmistificar o papel das mulheres que atuam na ciência, promovendo diálogos constantes e trocas de informações com as participantes sobre projetos que impactam a sociedade ou encontros que são realizados a cada 2 meses. Quem já acompanha sabe que esse movimento
A cada edição tem um novo tema. Nessa edição, trouxemos 4 pesquisadoras que se destacam nas universidades e centros de pesquisa onde atuam e representam na prática a ciência preta brasileira. Essas mulheres vêm trazer histórias de vida e de pesquisa inspiradoras. São elas, Simone Evaristo, presidente da Associação Nacional de Citotecnologia e pesquisadora da Seção Integrada de Tecnologia em Citopatologia da Divisão de Patologia do INCA, Instituto Nacional do Câncer, Luciana Silva, cofundadora da Liga de Ciência Preta Brasileira e chefe do Serviço de Biologia Celular da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, Ana Cristina Juvenal Cruz, diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da UFSCar, Leonice Mourad, professora do Departamento de Metodologia do Ensino, docente e coordenadora do mestrado profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria. Gostaria que vocês se apresentassem para a gente, antes da gente começar o nosso papo, contem para a gente qual a formação de vocês, quais são os seus desafios enquanto cientistas hoje. Quem quer começar? Oi? Vou começar aqui seguindo o roteiro. Eu quero agradecer o convite da Fundep, eu acho que esse trabalho é muito importante, né? Vocês vão ver até pela minha fala, porque tem pessoas que não se sentem ou nem sabem que são cientistas, né? Isso é verdade. Meu nome é Simone Maia Evaristo, né? Estou com os colares, no fundo, assim, estou de férias, estou sentada no meu sofá em casa, com um vestido branco, com alguns detalhes pretos e amarelos. Sou bióloga, né, e trabalho, e também fiz curso técnico em psicologia, e atuo nessa área lá no Instituto Nacional do Câncer. Sou da assistência que faz pesquisa. Né? Mais ou menos isso. Prazer estar aqui e conhecer todas. Eu sigo aqui falando. Meu nome é Luciana, eu sou bióloga, né, como a Vivi falou, sou chefe de serviço de biologia celular da Fundação Ezequiel Dias, sou uma mulher preta, estou com uma blusa cinza, eu tenho um cabelo black que é white, na verdade, né? Porque eu assumi meus cabelos brancos, estou aqui no fundo cinza, com uma janela um pouco aberta ali. A pergunta dos desafios da gente na ciência, ela passa sempre pela questão da desconfiança, né? Enquanto mulher e preta, a gente acumula 2 tipos de desconfiança nessa jornada, né? As mulheres sofrem a desconfiança porque ou elas são sempre assim, elas são histéricas demais, elas vão ter filho, elas não podem isso, elas não dão conta, é sempre assim. E quando você é mulher e negra, já parte do princípio que você não tem uma formação adequada, né? Que você não tem conhecimento suficiente para estar naquele lugar para poder falar. Eu acho que são as grandes questões que a gente enfrenta nessa jornada. Ana? Oi, gente, boa tarde. Queria começar imensamente agradecendo o convite da Alessandra, que falou diretamente comigo, da Júlia, do Fundep, todas as pessoas da Liga de Ciência Preta. É um prazer conhecer vocês, a Viviane, a Simone, a Leonice e a Luciana, e cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Também vou fazer autodescrição, sou uma mulher negra, de pele preta, com cabelo crespo, também estou indo para o white, que ele está bem grisalho, e estou aqui num quarto que tem uma parede azul, que agora eu estou olhando, fiquei pensando que eu devia pintar, que eu peguei para poder transformar num escritório, aí mais ou menos, nesse período em que nós fomos obrigadas e obrigados a entrar nessa coisa remota, mas que a gente está saindo em breve. Então, prazer conhecer vocês, é uma honra estar aqui entre mulheres tão importantes, que fazem coisas tão importantes na ciência, com a ciência e contra a ciência também, e fazendo o trabalho de ressignificar aquilo que a gente faz, o que é tão importante para nós, para a nossa história, para aquilo que a gente está construindo. Então, agradeço muito, muito obrigada. Leonice? Tarde. Desculpa, Viviane, tu iria?
se apresentar. O meu nome é Leonice Mouradi, eu sou da Federal Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. Gosto de ser identificada como uma educadora popular, atuo especificamente com questões de formação de professores, tá? É a questão que me mobiliza e que me ocupa de forma significativa. Na temática de formação de professores, eu me ocupo basicamente daquilo que nós chamamos de educação de 3 modalidades, que é a modalidade de educação do campo, educação quilombola e educação escolar indígena. Tá? É disso que eu me ocupo, né? As minhas pesquisas, as minhas investigações vão especificamente nesse sentido. Os meus estudos acabam conflitando de forma significativa com aquilo que nós reconhecemos como ciência. Tá? Eu trabalho com conhecimentos tradicionais, predominantemente com os conhecimentos destes grupos sociais, que nós denominamos de conhecimentos tradicionais, né? A antropologia denomina de conhecimentos tradicionais, enfim. Faço predominantemente atividade de extensão, tá? Na perspectiva do Paulo Freire também, tá? Uma extensão dialógica, uma extensão que mais aprende do que ensina, tá? Então, faço esse esforço de tentar fazer com que a universidade saia especificamente, né, do seu claustro, estabeleça diálogos e pontes, né, com o seu entorno, com a sociedade, o que não tem sido uma coisa tão fácil. Né? Meus estudos também são marcadamente orientados pela perspectiva decolonial, né? Isso também me coloca um pouco em oposição a uma perspectiva de ciência, né, abissal. Tá? Então, também acho que isso é bom deixar isso bem claro, mas, ao mesmo tempo, enfim, né, reconheço a importância do conhecimento científico. Né? A minha formação, então, né, também acho que talvez isso fique claro na sequência, enfim, mas a minha formação, assim, eu tenho seis licenciaturas, a minha formação, eu tenho 6 licenciaturas, 3 bacharelados, um curso de tecnólogo, eu tenho 10 graduações, 3 mestrados e 2 doutorados. Tá? Então, porque uso o conhecimento científico como uma ferramenta, uso o conhecimento científico na perspectiva do Pierre Bourdieu, na perspectiva de um capital simbólico que me instrumentaliza e que me permite ir à luta. É basicamente isso, enfim, é dessa forma que eu me oriento e que eu me localizo, né? Eu sou uma mulher de 53 anos, também cabelos crespos, negra, cabelos crespos, grisalhos, de óculos, estou com uma blusa branca, um lenço marinho com detalhes em branco, estou atrás de uma parede branca com alguns quadros, e é basicamente isso. Eu sou a Leonice, e como tem um nome bastante longo, todos me chamam de Léo. É isso. Muito obrigada pela apresentação de vocês, gostei muito. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo. Eu queria começar o bate-papo com a minha amiga Luciana Silva, que atua na área de citologia e também na área de oncologia. E queria perguntar para você como é que você avalia a saúde da população negra no país, inclusive do ponto de vista da prevenção do câncer. Nossa, é um desafio, né? Porque a gente não tem esse recorte para a população negra, né? Voltado, não tem. A gente até tenta, eu tenho uma prima que trabalha com epidemiologia, saúde da população, a gente já tentou fazer levantamentos epidemiológicos, de estudo longitudinal de saúde, e a gente não consegue. A gente não consegue verba, não tem interesse, é muito difícil, assim. Então, e aí entra uma outra questão, então você não tem os dados, né? Então a gente não sabe como que é o status epidemiológico da doença no país para a população negra, assim, com esse recorte mais elevado, mais descritivo. E quando você pensa em questão de saúde da população negra, a gente tem a outra questão que, para câncer, é que a maioria da população negra nesse país ela é pobre, né? A maior parte é pobre, então ela depende de recursos do SUS. E o mecanismo de entrada, porque assim, eu sou defensora do SUS, tá, gente? Eu trabalho no SUS,
Sou super defensora do SUS, eu acho um sistema gigante, maravilhoso. E ele é muito maltratado pela população. A população que usa reclama. E as pessoas não debatem quais são as grandes deficiências do SUS, né? A gente fala sempre da corrupção, etc., né? Que tem desvio de verba, isso é uma realidade, mas também nós temos que lembrar que é uma estrutura que atende muito mais gente que um plano de saúde comum, né? Então, o acesso fica mais difícil. Então, a fila é maior, né? É muita gente sendo atendida, e a população que deveria defender mais o sistema, ela às vezes está criticando, e não querendo, assim, e não sendo trabalhada para defender. Ela tem que criticar, não é isso? Ela tem que criticar, né? Se tiver problemas, a gente tem que criticar. Mas essa crítica ela tem que ser melhor trabalhada nas bases com as pessoas, para elas entenderem como é que essa crítica ela tem que ser, né? É uma crítica que tem que pedir para o fortalecimento dela, e a gente vê uma crítica pedindo para o fechamento do SUS. É impressionante como que é o tempo inteiro isso, assim, eu vejo nesses movimentos aqui. E dentro do SUS, a dificuldade de acesso aos tratamentos mais modernos, né, gente, para o câncer, né? Então, é a população que é mais afetada, não consegue entrar nos guidelines mais importantes, com drogas de primeira geração, drogas-alvo, então é tudo muito mais complicado. E a gente precisa, para quem está nos assistindo aqui, que a população faça críticas ao SUS, mas façam críticas pedindo o fortalecimento dele, e não o fechamento dele, como as pessoas a pensar. É isso. Obrigada, Luciana. Com relação, até fiquei pensando, com relação à saúde da população negra no geral, né? Se você tem alguma ideia se existem outros recortes, acho que também não, né? Não só para o câncer, mas no geral, acho que a gente não tem os recortes epidemiológicos. Não, é super complicado. Por exemplo, outro dia estava numa banca de TCC aqui em Belo Horizonte, né? As meninas, inclusive da Liga, elas são estudantes de farmácia, elas estavam estudando sobre a questão de hipertensão na população negra. E elas viram que, por exemplo, que os médicos sempre prescrevem para os negros inibidores de ECA. E são os remédios que fazem menos efeito na população negra. Não tem efeito por questões genéticas, miscigenação, etc. Os melhores são os diuréticos. E, mesmo assim, a maioria da população tem a prescrição de inibidores de ECA. Sabe? Então, não tem um cuidado o que elas chegaram à conclusão é que não existe um cuidado, uma assistência farmacêutica, inclusive, para falar com o paciente, olha, você negra, sua raça o tratamento mais indicado é um diurético. Não, ele já entrega um inibidor de ECA e a pessoa se vira. Aí, na pandemia, aconteceu o quê? A maioria da população negra, muita gente morreu com hipertensão porque estava não controlada. Agora, nós vamos saber se tem relação com o medicamento? A gente não consegue ter esse recorte, fazer esse estudo. Muito obrigada, Luciana, pela sua fala. Eu convido a Simone, que é pesquisadora do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, a falar sobre as suas percepções, né, suas percepções sobre a ocupação dos pesquisadores negros no INCA e nos ambientes por onde você passou. Oi, tudo bom? Pois é, lá no INCA a gente tem a parte onde fica só a pesquisa básica, né? E eu sou da assistência. E gente, eu liguei aqui para minha mãe que eu faço a pesquisa. Teve uma reunião uma vez de pesquisadoras, né, das mulheres. Eu não fui, mas uma colega minha foi e ela sentiu falta, não tinha nenhuma mulher negra. Eu trabalho numa área onde o predomínio são médicos, então você já vê, já é uma área médica que, por ser anatomia, até tem muitas mulheres, mas negras é muito complicado. Eu conheci uma patologista lá e ela reclamava muito sobre essa parte, era a única patologista negra que tinha lá. Né? E ela falava sobre essa coisa de não ser muito aceita. Né? Eu já não era na área de não médica, né? Eu trabalho com ensino lá, trabalhei fazendo muito ensino, agora estou no monitoramento. E fui percebendo uma coisa que eu estava falando com ela. Até que eu percebi que eu era uma pesquisadora, levou muito tempo. A primeira vez que eu ouvi alguém me chamar de pesquisadora foi numa reunião, numa entrevista que eu dei para a Globo, por algum motivo.
E quando eu fui assistir a entrevista, ele o tempo todo, a pesquisadora, eu falei, ué, ele está falando de mim. Então, o perceber que é uma pesquisadora, você trabalhando numa assistência, foi difícil, né? Então, assim, aí você fala nos meus ambientes. Quando eu fiz o meu mestrado, um mestrado técnico, porque eu tinha que continuar trabalhando na assistência, eu usei o meu material de assistência para construir a minha pesquisa. E um dia eu estava no meu grupo, né? A gente tinha um grupo, todos, a maioria os médicos, só tinha eu, biólogo, uma outra, e a minha orientadora até pintou o cabelo, de loira. Eu falei, gente, vocês são todos loiros. Eu era a única negra. Então, o que eu vejo muito nessa área é que eu sou sempre a única negra. Mas eu nunca... Sabe que aquela que você percebe que você está olhando o outro, não está se olhando no espelho? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu até me reuni agora com outro grupo, que, por acaso, todos eram médicos, eu era a única que não era não médica, que faz parte do grupo. Eu era a única negra. Então, então você tem aquelas áreas específicas, né? São de medicina. Dentro dessa área que eu trabalho de anatomia patológica, aí você começa a enxergar que não tem quase negros lá. Né? Então, assim, é bem complicado, porque até então eu me julgo muito racista, por eu ter sempre nos ambientes, racista em que sentido? Eu estou sempre nos ambientes, eu só agora percebi que eu era sempre a única negra. Nunca tinha me dado conta. Até começar esses movimentos, essas falas, você começar a ter uma outra visão. Você acaba incorporando uma coisa, porque você está sempre olhando o outro, você não está olhando, andando no espelho. Então, você não se enxerga na sua própria... E, às vezes, coisas sutis você não percebe de racismo e possa estar te tolindo e você não percebe. Né? Então, assim, o ser pesquisadora, aí uma colega minha falou, Simone, desde o tempo, eu sempre fui e nunca tinha percebido. Ela disse que eu ficava fascinada pelas feiras de ciência. Gente, eu adorava as feiras de ciência. Eu sempre fui muito curiosa, mas nunca me dei o coisa de falar que eu sou uma cientista. Por essa coisa, aquela coisa elitizada, e cientista, quando vai colocar o quê? É o Einstein fazendo cara de louco, é aqueles... Então, assim, é uma coisa que você tem que significar o que é ciência realmente, aquilo da sua contribuição do dia a dia, né? Lá no Rio, nessas áreas separadas, e eu acredito, pelo que fala, não tem muito pessoas negras. Você tem assim, estudantes, que você não sabe se vai continuar, iniciação científica, né? Chegou até iniciação científica, mas vai passar dali, vai ter aquele... Isso é um recorte que a gente não tem. Né? Pois é, eu me lembro sempre do editorial da revista Cell, dizendo que a ciência tem um problema de racismo, e tem mesmo. Né? A gente vê isso. A pandemia é um mal que veio para um bem, que desmistificou um pouco essa visão do cientista branco, dos olhos verdes e de jaleco, né, que fala difícil, foi bom. Mas também a gente ainda não vê, como gostaria, eu falo como divulgadora científica, né, comunicadores científicos, né, negros. E aí eu queria saber a sua opinião, né, de como a gente pode melhorar o cenário e a presença de pesquisadores negros em todas as áreas. A gente sabe que tem áreas que tem um número maior de negros, mas ainda é muito pequeno, né? A gente faz, infelizmente, parte daquele grupo seleto de 3%, né, que ocupam posições em pós-graduação no Brasil. Qual a sua opinião para a gente mudar essa situação? Eu acho que é o que a gente está fazendo agora, né? A divulgação. Porque quando você para divulgar, já teve negros em alguns momentos. Tem eu vi pelo Instagram, até ela é uma pintora, ela falando do avô dela, que era médico. Eu falei, nossa, teve um médico naquela época, daqueles muitos anos, e a gente nunca soube. E ele é um médico muito famoso e era negro. A gente tem alguns negros que pontuaram, só que a história engoliu. Não aparece. Então, eu acho que começar a resgatar, porque o que acontece? A própria população, a própria juventude não se enxerga. Eu vi nisso, teve uma vez, um rapaz, num evento que eu estava, ele chegou perto de mim, todo sem graça, né? Porque acho que cientista é todo besta, né? Ainda tem isso. Chegou assim,
E ele perguntou assim, eu vi a sua reportagem, eu sei que era uma reportagem sobre as mulheres, mas aquilo me deu coragem. Hoje eu estou na faculdade de medicina porque nem acredita que é possível. Eu acho que esses movimentos, esses exemplos, o Carlos Machado, quando começa a mostrar a história, que não é um movimento de agora, que já existia, essa visibilidade vai fazer com que a própria pessoa, porque aí já eu acho que é uma questão da pessoa se enxergar naquele meio e correr atrás. Eu acho que às vezes as pessoas nem se enxergam, então nem vai. Não, para que você está fazendo aquilo? Não tem a ver comigo? Você vê, eu sempre fiz pesquisa sem saber que fazia. Foi preciso o cara na reportagem me chamar de pesquisadora. Eu falei, gente, que garoto exagerado. Carlos Machado me convidou para colocar. Eu falei, mas que exagero. Mas não, é porque eu não me enxergava com isso. E muita gente também não se enxerga. Então, acho que aí começa a mudar esse perfil e não achar que cientista, olha, eu vou ter naquele laboratório, vou fazer uma pesquisa. Cara, qualquer coisa que você consegue contribuir com uma coisa maior, né? Então, eu acho que essa visibilidade, de estar mostrando, olha, existe, já existiu. Eu acho que isso vai mudando o cenário. Pode ser aos poucos, mas já está tendo uma grande mudança. Eu estou conhecendo cientistas que eu nem sabia que existia. Eu nunca ia conhecer a Viviane, a Luciana, a Lê. Nunca, se não tivesse isso, nem ia saber. Eu já estou doida para falar com a Luciana sobre biologia molecular, para colocar no trabalho. Já estou doida para pegar o contato dela para fazer isso. Mas é verdade. Fone. A representatividade é muito importante, né? O que a gente tenta fazer na Liga. E eu também, eu tenho colegas, eu estou há 10 anos como professora da UFMG, me formei na UFMG e muita gente não sabia que eu era professora nem cientista. Descobriram agora na pandemia, com a divulgação científica. Você é professora há pouco tempo, né? Não, estou aqui há 10 anos, já fui aluna, né? De graduação, de mestrado, no mesmo departamento. Então, a representatividade é essencial, né? Muito obrigada, Simone. Eu gostaria agora de convidar a professora Leonice, da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Né? A gente queria saber como é, né, na sua perspectiva, como é ser negra em um estado que recebe tanta influência cultural branca e europeia, e dentro da perspectiva dos cursos que você coordena e leciona, teve mudanças após o processo de cotas? Bom, na verdade, assim, paira sobre o Rio Grande do Sul também um mito, né? Vários mitos, né? A nossa sociedade é constituída por mitos, né? Um deles é o clássico que nos atinge diretamente, que é da democracia racial. Né? Então, a gente precisa bater duro nisso, assim, né? Precisa ser implacável no que diz respeito a isso, né? Mas paira no Rio Grande do Sul também essa visibilidade, né, de um sul europeu, de um sul, por conta do clima, hoje está bem friozinho aqui, inclusive, né, está bem, né, nesse sentido. E, na verdade, o Rio Grande do Sul, enfim, obviamente, não estava fora da história do Brasil como um todo, né, nós tivemos escravidão aqui, em que pese nós termos os estudos do Fernando Henrique Cardoso, né, que, no meu sentido, na minha perspectiva, foram um desserviço, né, que informaram de uma escravidão mais branda, né, enfim, de uma escravidão menos densa, enfim, do que comparativamente a outros, que foi a tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso, enfim, né, do que outras regiões do Brasil, enfim, né, na região sul do Rio Grande do Sul, a região de Pelotas, a região de produção de charqueada, enfim, né, uma escravidão muito dura, muito complicado, enfim, né? Então nós temos sim um Rio Grande do Sul negro, tá? Muito forte, tá? E que também, Viviane, contrasta com esse Rio Grande do Sul de ascendência europeia, tá? Germânica, italiana, polonesa, enfim, tá? E que diria que esse processo provoca um conjunto de estigmatizações, um conjunto em algumas regiões, né, com maior intensidade, em outras, né, de uma forma mais velada, mais subliminar, enfim, né, mas, ao mesmo tempo, né, isso provoca também uma resistência mais significativa. Eu sempre gosto de acentuar isso, de apontar isso para os meus educandos, né? Ou salientar isso para os meus educandos, né? Porque no contato com o outro
que nós nos constituímos, tá? É quando eu estou próxima, né, do não negro, especificamente, que eu me constituo como negra. Tá? Isso é da antropologia, das teorias antropológicas, né? Que é no contraste, tá? Que é na fricção, tá? Interétnica. Aí, né? A gente tem, né, Roberto Cardoso de Oliveira, enfim, né? Frederic Bach, um conjunto de autores que nos dizem isso, né? Que assim, bom, se eu só convivo com negros, bom, para mim o mundo é aquilo, tá? E eu não consigo nem me ver como negra e não construo a minha identidade e minha alteridade como o outro. Tá? E, bom, e aqui, como nós temos isso muito fortemente marcado, potencialmente, a capacidade de resistência e de superação, num contexto, obviamente, que não é simples, tá? Não é fácil, enfim, ele é potencializado, porque não tem como eu não me reconhecer outra coisa. Tá? Não tem, bom, só se, como eu digo para meus alunos, eu for absolutamente alienado. Aí sim, aí eu posso viver no mundo de Alice, como eu digo para meus alunos, aí é possível, mas se eu for minimamente razoável, bom, eu me constituo como negro e como negra. Tá? Então, tem essas especificidades. No que diz respeito, então, tem os desafios, vantagens e desvantagens, e penso que nas diferentes regiões isso também se configura, né, a partir dessa relação tempo-espaço, né? Bom, a discussão das cotas especificamente, né, e de como isso impacta os cursos em que eu trabalho, isso é muito complicado. E tu traz uma questão muito importante, muito séria, e que demanda um compromisso nosso significativo. Eu não sou tão otimista quanto a Simone, muito pelo contrário, sou profundamente cética em relação a esse contexto. Tá? Por que isso? O ano que vem, imagino que vocês estão acompanhando e que são parceiras, enfim, nessa luta, nesse enfrentamento, o ano que vem, a legislação, a lei federal que instaurou as cotas no Brasil, faz 10 anos. Tá? E a lei que instaurou as cotas no Brasil, ela, no seu artigo 7º, estabeleceu uma avaliação. Tá? Aos 10 anos será feita uma avaliação. E esses 10 anos será o ano que vem. Péssimo tempo para nós fazer uma avaliação, né? Então, assim, ruim o tempo desta avaliação, levando em conta o momento pelo qual a sociedade brasileira passa, né? Um momento onde ventos conservadores sopram com muita força, tá? Onde a discussão da diferença não é uma discussão bem-vinda, tá? Não é uma discussão que tenha uma receptividade, como já teve na minha leitura, salvo, em respeito a opiniões contrárias, enfim, em outros contextos. Então, na avaliação, imagino que as nossas universidades, e na verdade, penso que as universidades de vocês, os espaços onde vocês estão inseridas, enfim, devem estar fazendo essa avaliação, e a gente está fazendo essa avaliação, quem usa, quem é esse cotista, que curso é, o que faz, como acessa, enfim, E a questão do acesso também penso que já é uma questão superada do acesso à graduação, tá? Então, a gente tem que dividir esse assunto em duas partes, o acesso à graduação, tá? Bom, mas nós temos um desafio imenso, que é o acesso à pós-graduação, que é o lugar que vai permitir que a gente acesse os espaços do ensino superior. Porque não adianta o acesso especificamente à graduação se as populações negras não tiverem acesso à pós-graduação. Tá? Se a pós-graduação não for um espaço de equidade, não for um espaço, enfim, plural especificamente, onde indígenas, camponeses, negros, enfim, tenham acesso. Então, a gente precisa discutir isso. Na minha universidade, especificamente, tem 20 dias, 15 dias, não existe, a gente precisa dizer isso, não existe uma lei federal que estabeleça política de cotas para o acesso à pós-graduação. Cada instituição regulamenta essa matéria da forma que quiser, a partir dos critérios que os seus conselhos superiores assim decidirem, assim deliberarem. Então, assim, várias universidades
tem isso. A Universidade, enfim, Federal de Santa Maria, enfim, acabou de fazer isso. Tem uns 20 dias que estabeleceu isso. Né? Então, a ideia é implementar isso para 2023, né? Nos processos seletivos de 2023. Tá? Não se sabe exatamente como vai ser, enfim, mas a ideia é que se faça especificamente isso. Nós temos uma outra discussão que também é uma discussão dessa avaliação da graduação, do número de vagas destinadas a cotistas que sobram, tá? E que sobram e vão especificamente, né, para o ingresso universal. Então, nós temos que ver isso. Nós não podemos fechar os olhos para isso, tá? Porque isso vai entrar na avaliação do ano que vem. Tá? Então, nós temos isso. Então, nós temos acesso à graduação, acesso à pós-graduação, discutir permanência, política de permanência, e a Viviane falou uma coisa importante, a pandemia desvelou um conjunto de coisas importantes, e ela desvelou o problema da permanência, né? Eu dou aula para meia dúzia de alunos, tá? Meia dúzia de alunos no remoto, né? na modalidade remota. Eu tenho meia dúzia de alunos, e o resto, sei lá por onde andam, né? Enfim, não tem acesso, não tem tecnologia, não tem conectividade, e por aí afora. Então, isso é uma questão séria. E aí tem uma terceira questão, que essa, para mim, é muito cara, absolutamente cara, tá? Que diz respeito aos currículos. Tá? O que está colado a cotas? Tá? O que significa a discussão de currículo? A discussão curricular, e eu falo da educação, que é o meu lugar de fala. Tá? A discussão do currículo, especificamente, ela implica em quê? Ela implica em sim. Tá? Então, eu vou usar o discurso hegemônico. Bom, negros e negras estão na universidade. Tá? Camponeses estão na universidade. Tá? Vamos pensar, indígenas estão na universidade. Então, vamos pensar as diferentes cotas que as diferentes instituições têm Brasil afora. Tá? Bom, mas o que acontece no interior da universidade? Nada. Absolutamente nada. Os currículos permanecem iguais. Ou seja, os conhecimentos desses grupos, tá, não são incorporados aos currículos. Os currículos continuam norte-eurocentrados. Tá? É isso. Tá? Enfim, nada muda. É como se eles nos dissessem, tá, o tempo todo: vocês querem entrar na universidade? Perfeito. Entrem na universidade. Tá? Podem entrar na universidade. Mas aqui, na universidade, tá, a música que toca é essa. Então, nós não temos currículos multiculturais. Tá? Os nossos currículos não são multiculturais. Os nossos currículos são monoculturais. Então, na educação básica, há um esforço tensionado, disputado, enfim, de construir currículos multiculturais. Bota gênero na educação básica, tira gênero da educação básica, deve estar, não deve estar, tem uma discussão, a sociedade discute isso, né? Vai estar, não vai estar, a sociedade discute especificamente, a legislação, história da África, vai, não vai, fica, não fica, enfim. Mas na universidade, os currículos são efetivamente norte-eurocentrados, tá? Então, é isso que a gente precisa discutir também. Ou seja, a partir de que lugar a gente fala? Então, a questão da política de cotas, enfim, ela perpassa questões muito mais ampliadas, né? Aonde estão, enfim, esses sujeitos, né? Eles estão representados aonde? Eles não estão representados, ou eles estão subrepresentados no quadro docente, né? Nós somos poucos docentes e docentes negros e negras, tá? Nós somos poucos, enfim, e se nós pegarmos especificamente, né, os nossos currículos das universidades, bom, aí a coisa vira em nada, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar essas questões, e eu acho que é o momento de nós pensarmos essas questões, porque estamos à beira de avaliar os 10 anos da lei de cotas. É isso. Muito bem, professora Eunice. A professora Viviane caiu, né? Então, vou passar a palavra agora. Pode continuar daqui, Júlia? Professora Viviane acabou de voltar, gente. Para quem não sabe, Belo Horizonte está caindo um toró, mas aí o lugar de fala é todo dela. Viviane voltou.
Gente, voltei. A gente parou, a professora Leonice acabou a fala dela agora, a gente ia passar para a professora Ana. A professora Leonice já falou do protagonismo? Sim. Não estou te ouvindo. Microfone. Professora, agora a professora Ana vai conduzir a fala dela ao encontro do que a professora Leonice trouxe agora, né, da questão da educação eurocêntrica, né, e agora ela vai trazer um outro viés do trabalho dela. É com você, professora Viviane, pode chamar. Professora Ana, está me ouvindo? Eu não sei se a minha internet está boa, gente, me peço mil desculpas, tá? Mas começou uma pequena tempestade aqui. Vocês já apresentaram a professora Ana? Não. Não, é com você. Então tá. Estão me ouvindo, né? Sim. Então, agora eu gostaria de convidar a professora Ana Cristina Cruz, que é diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, para contar para a gente um pouco sobre o perfil de quem faz parte do núcleo, o que vocês estudam, como a universidade interage com o projeto e quando você começou a olhar para as nossas origens com mais atenção. A palavra é sua. Obrigada pelas questões e vou tentar respondê-las um pouco a partir do que as colegas trouxeram, assim. E acho que vou começar chamando a atenção pelo que a Leonice colocou, porque eu sou historiadora de formação e fiz todo o meu percurso na educação e dou aula no curso de pedagogia. Eu dou ensino de história e geografia, mas o meu objeto de pesquisa e de estudo são as relações étnico-raciais, os processos de racialização, enfim, todo esse universo aí da luta e da educação antirracista. E acho que é bastante significativo ela chamar a atenção para a revisão da lei no ano que vem. De fato, concordo que é um momento bastante difícil do ponto de vista da nossa atmosfera política, todos nós sabemos por quê, né? E, enfim, todas as questões que estão implicadas aí, mas, ao mesmo tempo, nós temos dados muito positivos sobre a política de ação afirmativa. Nós que estamos na universidade já há bastante tempo, né, eu vim das políticas de ação afirmativa, eu fui bolsista de um programa de ação afirmativa, eu só estou aqui por conta disso e por conta da luta das pessoas que vieram antes de nós para que nós estivéssemos aqui. E acho que nós estamos num período bastante importante, porque é bem assim, a história nos permite olhar para trás e ver o que a gente construiu, né? E olhando hoje, 10 anos depois, é bom a gente lembrar o que era o debate sobre as ações afirmativas, que, de alguma maneira, era o debate sobre a questão racial no Brasil há 10 anos atrás, ou um pouco mais de 10 anos atrás, né? É bem importante lembrar o que disseram sobre o que aconteceria com as universidades com a chegada das pessoas negras, com as pessoas mais pobres, com os indígenas, né? O que disseram que nós íamos fazer, que ia acabar a qualidade, que as universidades ficariam piores, né? Eu acho que agora, hoje, 10 anos depois, a gente pode dizer o contrário, que a nossa presença melhorou a universidade está melhor, né? Porque ela está mais diversa, não apenas do ponto de vista do seu fenótipo, e ainda nós temos um longo caminho ainda a pluralizar, mas ela também está melhor do ponto de vista epistemológico, porque essas pessoas que chegam, elas já vêm com uma formação mais elevada, né? Elas pluralizam as nossas bibliografias, então nós não utilizamos apenas homens brancos no nosso corpo de citação bibliográfica, mesmo que sejam para justificar qualquer ideia progressista ou não de algum território do globo, né? Então são pessoas que trazem outros teóricos, outras teóricas, homens e mulheres de outros lugares do mundo, inclusive para justificar as nossas questões. E acho que tem a chamar atenção para a questão da pós-graduação, porque, sim, nós temos uma legislação que rege
as políticas de ação afirmativa. É bem lembrado que foi a última, inclusive, portaria da ex-presidente Dilma, pouco antes dela ser retirada do poder. Ela assina, né, as ações afirmativas na pós-graduação, né, a portaria normativa. Na sequência, essa portaria é revogada no último dia do ex-ministro Weintraub estar no Brasil antes dele ir embora, e agora nós sabemos por que ele foi embora. A última coisa que ele faz é revogar essa portaria. E ela é depois recolocada com o ministro posterior, cujo nome não lembrarei agora, mas porque não faz nenhuma diferença. Agora, então, sim, nós temos uma legislação que rege, sim, a política de ação afirmativa na pós-graduação. O que se espera é que as universidades cumpram. E aí eu acho que é o nosso papel e o nosso debate interno. Algumas universidades já avançaram nisso e têm políticas de ação afirmativa para a pós-graduação, outras, os programas individualmente tomaram essa decisão, então acho que a questão que onde nós temos que colocar o debate agora é que a gente tem que tomar posição institucional para a adoção dessas políticas, para que isso não fique circunscrito aos programas que, não por acaso, são pessoas que têm pessoas vinculadas à temática e que conseguem implementar a política, né? E acho que tem um ponto importante que a professora Leonice coloca, que é a questão da permanência, né? Da permanência como um componente acadêmico. De fato, nós temos um grande problema e nós temos identificado isso, que isso se acentuou na pandemia, né? De fato, os alunos não estão frequentando essas atividades remotas, e se nós fazemos um recorte de gênero e de raça, nós sabemos quem são, né, que são os estudantes negros e as mulheres que menos conseguem frequentar, e o aspecto do currículo que ela chama atenção, que é bastante significativo mesmo. Nós precisamos colocar essa temática de maneira mais efetiva nas disciplinas, inclusive com disciplinas obrigatórias. Então, aqui na UFSCar, os cursos de pedagogia dos nossos 2 campi têm a disciplina de didáticas e educação das relações étnico-raciais como uma disciplina obrigatória, né? E nós sabemos todo o debate que é colocar uma disciplina obrigatória num currículo, e, sobretudo, essa pluralização das nossas bibliografias. Então, essa experiência é o que a gente tenta um pouco fazer a partir do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, porque ele é um espaço, e aí acho que tem uma correlação ao que a Simone e a Luciana colocaram, da importância da gente construir esses espaços como espaços possíveis e plausíveis para essas pessoas, porque de fato elas têm razão. E aí, se a gente observar no interior dos nossos campos científicos, né, claro que quando a gente olha para as humanidades, a gente vai ter uma população negra com um número um pouco maior, e nessas outras ciências mais biológicas e tecnológicas a gente tem um número mais reduzido, mas esses núcleos, né, esses grupos de estudo, a ABPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, enfim, várias outras associações que são chamadas também a colocar essa questão em pauta, elas levam a discussão da gente discutir internamente a esses grupos, a formação desses grupos e dos coletivos de estudantes também, que são super importantes, porque eles têm 2 funções importantes. A primeira é que ele é um espaço de acolhimento também, das experiências cotidianas que essas pessoas vivenciam no interior da universidade. Então, elas podem ter ali, naquele lugar, um espaço em que elas podem compartilhar e ver que as nossas problemáticas muitas vezes são muito parecidas. E, ao mesmo tempo, esses grupos, eles são grupos com uma característica formativa muito importante, né? Porque eles possibilitam que a gente encontre novas bibliografias, novas leituras, né? Então, a gente está vendo todo um mercado editorial que tem começado a traduzir textos, então a gente não se utiliza apenas da bibliografia considerada mais clássica, mas tem aparecido Fanon, Alélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, enfim, muitos teóricos e teóricas que dizem, inclusive, coisas que são mais popularizados ou mais pop do ponto de vista científico, já diziam há bastante tempo, não com esses nomes, mas com a mesma perspectiva. Se a gente olha o trabalho da Lélia Gonzalez, ainda que ela não esteja usando o termo interseccionalidade, é isso que ela está dizendo nos textos dela,
né, que a gente precisa olhar as categorias e as problemáticas de maneira interseccional, senão eu não consigo compreender como é que determinados problemas afetam diretamente mulheres, mulheres negras, homens negros, as crianças também, né, e ainda que ela não utilizasse esse nome, tudo isso tá lá na obra dela. Então, essa juventude, esses alunos que chegam agora nas universidades pelas políticas de ação afirmativa, trazem essa bibliografia consigo e possibilitam a gente pluralizar esses espaços. E acho que a presença dessas mulheres aqui, nesses lugares, ocupando cargos, ocupando áreas tão... que a gente, de fato, como a Simone diz, a gente desconhece, a gente precisa conhecer a história dessas pessoas, conhecer onde elas estão, possibilita para os alunos e para as alunas olharem esses lugares e falar, um dia eu vou estar nesse lugar também. Então, é bastante importante que a gente ocupe esses lugares, que a gente redimensione o campo, e redimensione o campo científico, né? Que a gente pluralize as nossas bibliografias e que nós façamos as questões que são as questões difíceis de serem feitas e de serem respondidas, e que a gente passe a linha daquilo que é intolerável, daquilo que a gente não dialoga, daquilo que não tem consenso, né? E que no campo e na temática da questão racial e antirracista há muita coisa sem diálogo, sem consenso, e que a gente precisa dizer. E esse trabalho é um trabalho nosso, especialmente de nós, que professores e professoras, que estão nas instituições de ensino e que estão construindo coisas. Então, um pouco esse caminho que a gente tem tentado fazer aqui de formação e de debate sobre as questões que são do nosso tempo. Super, super fala. Obrigada. Eu queria saber como é que você começou a olhar mais assim, das nossas origens, como que foi sua trajetória? Verdade, você me perguntou a gente. Desculpa, você perguntou e eu não respondi. Quando é que eu comecei? Desde sempre, né? Porque quando a gente vive num mundo racista e coloca nesse mundo um corpo negro, todas as nossas experiências são atravessadas por isso. Mesmo que a gente não saiba ou não tenha, ou não consiga verbalizar de uma maneira teórica, conceitual, epistemológica, né? Então, vivenciar a experiência de estar em escolas majoritariamente com colegas não brancos, na verdade, e seguindo a escolarização, e ir percebendo, como a Simone diz, que os colegas negros vão saindo do percurso, chama atenção para isso, né? E eu particularmente fiz uma formação num lugar chamado Núcleo de Consciência Negra na USP, que era um cursinho voltado para pessoas negras e pobres, e ali eu tive uma experiência de ter majoritariamente colegas negros e professores negros e negras. E aquilo foi muito significativo, inclusive para valorizar esses espaços. Então, quando a gente entrou na universidade, também fazia parte do NUP, do Núcleo Negro da Unesp, para pesquisa e extensão, que eu fiz graduação na Unesp, e agora no NEAB da UFSCar. Então, esse movimento de virada, de olhar para si próprio, é um movimento que sempre existiu, ainda que não com uma elaboração teórica, vamos dizer assim. Mas é isso que a gente tem como evidência mais científica. É botar um corpo negro no mundo racista, é botar um corpo feminino no mundo machista e misógino, é botar um corpo LGBTQIA+, num mundo heteronormativo. Então, essas são as experiências que a gente precisa pensar do ponto de vista teórico e o que elas colocam para nós enquanto função política. O que a gente precisa fazer para mudar esse mundo, para que essas pessoas não sejam, como diria o Martin Luther King, julgadas pela cor da sua pele ou pelo seu desejo, pela sua sexualidade, pela sua condição de classe, e é isso que a gente faz pela educação, né? Então, acho que é um pouco esse caminho aí que eu tenho tentado trilhar. Obrigada, Ana. Fala maravilhosa, super potente. Eu queria só fazer uma observação assim, com relação a essa questão de cotas na pós-graduação e essa variedade, né, diversidade entre as universidades de ações. Não, eu vou falando pelo meu departamento de microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas, a gente tem cotas, né? A gente tem cotas para negros já há algum tempo, e a gente não vai ter uma pergunta sobre isso, mas a gente tem cotas de todos os nossos pós-graduandos, exceto o mestrado profissional,
que é vinculado à empresa, todos eles são bolsistas. Nenhum estudante fica sem bolsa, seja negro ou não, né? Então, todos aqueles que passam na seleção, com cota ou não, são bolsistas. E diferente do que a Leonice viu durante esse ensino remoto, eu não tive essa experiência na UFMG de ter uma diminuição e ver a evasão dos estudantes. Não sei se por causa somente, mas eu acho que foi essencial o apoio da universidade para a permanência dos estudantes. Então, houveram ações para compra de computadores, notebooks, pagamento de internet para quem está no interior. Então, a maioria dos meus alunos de graduação não está em Belo Horizonte, eles estão fora. Mas a universidade fez condições para que eles pudessem continuar o ensino remoto. Então, as turmas de medicina que têm 80 alunos, têm 80 alunos, né? Então, eu não pude perceber isso, mas imagino que universidades menores, universidades que não têm recursos ou que não conseguiram estabelecer, né, o ensino remoto dessa forma, ajudando os estudantes, né, dando condições para que eles assistissem, sofreram muito com a evasão, né, que é uma coisa que eu, particularmente, não vivenciei ainda, né? A gente tem na pós-graduação e na graduação as coisas correndo bem, né? A gente vê que a participação efetiva dos alunos é diferente, né? Eles ficam mudos, né? Mas eles estão lá, né? Eles estão lá e eles são avaliados, a gente só não computa presença, mas eu acho que o apoio, cada universidade tem que ter essas políticas, né, de permanência dos seus estudantes. Isso é uma política que deve ser feita pelas universidades. Obrigada, Ana. Bom, então, falando especificamente sobre lutar contra o racismo na ciência, eu queria ouvir de todas vocês, de cada uma, os relatos pessoais dessas jornadas, né? Começando pela Luciana Silva, minha parceira na Liga de Ciência Preta Brasileira, para contar um pouco do contexto da Liga, a criação, os pontos que são relevantes, como que a gente funciona na Liga, qual que é o nosso objetivo, né? E, a seguir, as demais participantes também dando esses relatos, né, para a gente lutar contra o racismo nesses ambientes acadêmicos, na educação, na ciência, né, e de uma forma geral, no país como um todo. A palavra é sua, Lu. Vou contextualizar a partir da Liga, né? Como a Viviane falou, foi o ano passado, a gente criou a Liga no contexto da pandemia. Porque no contexto da pandemia, quando estourou em março, né, de 2020, em seguida começou um tanto de gente divulgar ciência, como o Vivi mesmo falou, a gente não se via naqueles espaços pesquisadores negros para poder falar. E ficou mais grave ainda quando era a população mais afetada, né? A população mais afetada pela pandemia devido às comorbidades, às condições de saúde socioeconômicas. Então, o Felipe, que é um pesquisador de Hemominas aqui, ele perguntou sobre a possibilidade de criar uma liga. Eu topei, chamei a Vivi e falou, vamos fundar isso aí, a gente consegue fazer. E a nossa ideia era, no primeiro momento, era dar representatividade à população negra para ter um espaço de confiança. Vocês entendem isso? Era um espaço de confiança com pesquisadores que poderiam orientá-los bem, orientar as pessoas bem, né? Para poder falar. A gente criou uma série de lives sobre a pandemia, sobre quem era o vírus, por que transmitia, as formas de evitar o contágio, por que era importante evitar o contágio, por que não podia usar droga que não era prescrita. A gente fez isso muito bem. E no meio dessa história aconteceu o evento do George Floyd, né? Aquela situação horrorosa. Eu costumo falar que aquilo foi um marco para a ciência, principalmente, acho que para o mundo, para as pessoas negras de maneira geral, no mundo moderno agora, porque nunca foi tão filmado, né? Porque antes a gente contava o que acontecia com a gente, mas todo mundo, a gente é muito desacreditado, né? Eu passei por isso, vocês devem ter passado. Você conta um caso de racismo, a pessoa fala assim, mas não foi bem assim. Não é assim. E eu sempre falava, gente, a história, eu estou falando, você está desacreditando uma vivência minha. E assim a gente passa por isso o tempo inteiro. E quando começou a ser filmado, porque um celular, né, a internet, ela vem para o bem e para o mal, ela empodera as pessoas, né? E quando aconteceu o George Floyd, que virou um escândalo, né, porque as pessoas viram um homem negro sendo assassinado ao vivo, né, em tempo real, aquilo chocou muito e eu percebi um movimento da mídia, de maneira geral, percebendo essa questão, porque foram levantadas a atrocidade, ela veio à tona, mas foram levantadas várias questões
sobre negritude? Na ciência, principalmente, porque várias revistas tiveram que fazer uma meia-culpa, né? A Cell fez editorial, a Science fez editorial, todo mundo falando, e assim, aí começou a aparecer mais números. Esses números que a gente não tem de população, de pesquisadores pretos na ciência, eles começaram a aparecer, e eles são poucos no Brasil, são poucos nos Estados Unidos, são poucos na Inglaterra, porque a gente viu esses dados. E pior, a gente percebeu que os algoritmos das redes sociais não privilegiam as pessoas de pele escura. Um cara viu um bug desse aí, desses algoritmos, e viu que eles não são impulsionados, iguais perfis de pessoas brancas. Então, a gente tem uma luta grande aí para fazer, e a Liga veio nesse contexto. E hoje em dia, a Liga, a gente funciona como? A pandemia está todo mundo bem orientado, né, devidamente, embora o Brasil tenha sido essa tragédia, mas a gente conseguiu orientar muita gente, mas agora a gente está dando espaço para várias pessoas falarem sobre o que fazem. Né? A gente fez um chamado no perfil da Liga para a gente dar voz, que é uma das coisas importantes, além de, na ciência, em qualquer espaço de protagonismo profissional, os negros não são vistos, né? Não são vistos, as pessoas não reconhecem ele como as pessoas intelectuais que formam. A Simone falou que ninguém via ela como pesquisadora, a Vivi falou que lá no departamento não via. O que a gente está fazendo agora é colocando na carinha de todo mundo. Vai lá, siga a gente toda quarta-feira. Tem live com pessoas de áreas diversas, não são só cientistas, são pessoas. Outro dia eu estava conversando com um estilista lá no Rio, aí, Breno Donadi, já chamei ele, falei, meu filho, vão lá falar, essa importância está lá na São Paulo Fashion Week, que fez um movimento agora muito importante. Aí ele perguntou, mas vocês não são só de ciência? Eu falei, não, a gente é uma liga de ciência que quer dar voz a todos os saberes, né? A todo mundo agora. Né? A gente precisa dar voz e as pessoas ficam muito felizes. Por exemplo, a nossa agenda da Liga já fechou até 2022. Né? Muita gente se candidatou para poder falar, contar sua história, sua trajetória, o que faz, porque é isso que acontece. A gente sempre, nesse evento que eu estava com a Vivi essa semana, a gente levantou uma questão que deve ter passado por vocês. Por exemplo, qual que é a cara da ciência? Né? A branca, a do homem branco, etc. Por exemplo, eu hoje em dia, eu costumo falar que hoje em dia, para mim está uma situação mais cômoda, que as pessoas já me reconhecem mais, porque a gente aparece mais, que é importante ocupar espaço e aparecer. Porque até então eu não era reconhecida, eu tinha qualquer rótulo de profissão que não pudesse. E as pessoas colocam, inclusive, essa história do corpo negro, que é uma coisa que incomoda muito, que eu vou sempre bater nessa tecla, que eu vou pedir para as pessoas, a gente tem que lutar contra isso, é a pressa do rótulo. Porque quando você conhece uma pessoa, normalmente a pessoa é branca, você pergunta o que ela faz. Com a pessoa negra, você não pergunta o que ela faz, você já coloca ela no lugar. Você não, as pessoas colocam ela no lugar, né? E normalmente num local de serviçal, porque eles acham, né, que o Brasil colônia ainda, né? A gente está na colônia, é o único lugar que nos cabe, né? E não é só o lugar que nos cabe, né? A gente sabe que são profissões importantes, as pessoas precisam sobreviver, mas hoje nós temos muitos negros que ascenderam socialmente através da educação, que melhoraram a história dele, e ainda a gente precisa melhorar mais, mas a gente precisa ocupar mais espaço. É isso que minha dica é: vamos ocupar mais espaço, aparecer mais. A gente vê muitos negros fazendo trabalhos magníficos e ficam envergonhados porque não cresceram tendo sua beleza enaltecida. Então, eles não acham que eles podem dar a cara para ser vista. Isso a gente vê esses relatos, inclusive na Liga, de colegas nossos falando: eu não quero fazer a live não, porque não sei o quê, acho que eu não fico bem no vídeo. Gente, a gente tem que... a gente ouve muito isso. A gente tem que parar com isso e a gente tem que aparecer mais. Convidou, aceite. Eu estou assim. Eu participei de várias lives, tem 2 meses que eu só estou dando palestra. E eu aceito mesmo, vou lá, eu dou minha cara, eu quero que as pessoas vejam, quero que as meninas me vejam, quero todo mundo, porque eu tenho noção do que o fenótipo da gente, e o meu fenótipo, ele traz de positividade para os meninos negros desse país.
É o famoso, né, Lu, que eu sempre ouço. Você não tem cara de professora da UFMG. Sim. Realmente. É louco. Eu não sei do que eu tenho cara, nem pergunto. Eu lembrei agora, quando eu apareci naquele experimento das máscaras, a primeira vez no Jornal Nacional durante a pandemia. Sensacional. O povo da padaria, da esquina, você é cientista? Mas você não parece cientista. Eu falei, pois é. É a vida, né? Eu acho que eu nunca apareci tanto. Também não gosto de aparecer, não. A gente tem essa coisa, né, de não querer aparecer, mas nós, eu, Lu, o Felipe, viramos os aparecidos, né, na Liga de Ciência Preta, e a gente espera que a inspiração... Tem mais gente. A gente começou, mas agora tem muita gente. E a gente espera ser inspiração para o povo negro como um todo, né? A gente quer. E você não falou do cursinho. Ah, sim, do cursinho. A gente não conseguiu ainda desenhar ele, mas um dos objetivos da Liga, a gente quer ser um selo educacional, né? Educativo. E uma das nossas ideias é a gente abrir um cursinho, fazendo um formato de cursinho não para ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro com o cursinho para pagar o profissional bem. Entendeu? Uma instituição que eu consiga arrecadar recursos, eu consigo colocar profissionais negros para dar aula, eu formar mais meninos pobres e periféricos, e que a gente consiga fazer ascensão por educação deles. Porque esse país diz que não é o nosso lugar. Então, cabe a gente mostrar que sim, esse lugar é nosso, e nós, negros, temos que nos unir para fazer isso acontecer. Eu não posso permitir que veja que tem um governante que fale que nós não estamos naquele lugar porque é mérito. Quando se fala em mérito nesse país, com criança que está lá na periferia, que está estudando com o celular do vizinho, me poupe. Me poupe. Isso me enfurece de uma maneira... dá mal-estar. Então, a gente quer fazer, a gente tem já alguns componentes que estão nessa empreitada com a gente, falta a gente sentar para fazer o desenho, e a gente conta com o apoio de todo mundo. Assim, pode ser que, num primeiro momento, a gente precise de mais voluntários, até a gente, né, se organizar, né, saber cobrar um preço justo, que consiga remunerar bem os profissionais, né, e saber que não é uma instituição com fins lucrativos. Obrigada, Lu. I love you. Bom, Simone? Oi? Bom, gente, eu acho que é muito boa falar essas falas de vocês. Eu comecei a me empenhar muito mais para que tu falei, né? A gente fica escondida, não sabe, não reconhece. E eu acho que uma coisa interessante são crianças. Mês de novembro, várias escolas, eu não sei porque a minha área é citotecnologia, é um nome diferente, e elas vivem fazendo homenagem, né, sobre isso. E teve uma vez que escreveu assim: nossa, se ela conseguiu, eu também posso. Aquilo que eu falei, as pessoas não se enxergam, elas não acreditam que pode ser aquilo. Então, acho que a gente tem que continuar a ter mais essa... Eu realmente morro de vergonha de aparecer, mas agora eu vou até virar blogueirinha, né? Eu acho que tentar virar blogueirinha não é certo muito, não. Tentar mostrar um pouco a cara, né? Eu trabalho muito com o pessoal de outros países dentro da minha área, tem até uma coordenação agora, com um grupo das CPLPs. Vou visitar uma escola essa semana, que eu sempre de live, eu falei, não, eu vou lá, eu estou aqui no Rio, para ver a reação delas, porque elas é que chegam naquela fase que estão estudando, que acham que não quer ter nada. E a professora fez um relato para mim, disse assim: olha, queria agradecer se você puder mandar uma fala, porque quando pergunto o que elas querem da vida, não vou dar para nada mesmo, quero montar uma barraquinha. Esse é o sonho de vida. E a gente tem que começar, além de ter essas mudanças, a treinar essas crianças que estão saindo agora. Elas verem esse outro perfil, verem essa outra história. E, olha, é possível, você tem capacidade, né? E, assim, parabenizo vocês por tudo isso, tá? Que puder ajudar, eu sou meio enrolada, porque eu acabo dizendo não para nada, né? Mas o que eu puder ajudar, posso continuar a tentar ser um pouco mais ativa, porque eu sou aquela pessoa parada achando que tentar dar minha contribuição. Parabéns, gente, continue. Obrigada, Simone. Eu estava lembrando aqui, né, essa questão das fotos que a gente discutiu,
Quando eu entrei na UFMG como docente, além de eu ter sido a única aluna de mestrado negra na minha turma, e ser uma das únicas negras do departamento, somos 3, meus alunos, eu não via negros na turma, né? Eu não via negros. E hoje, eu tenho muitos alunos negros. E muitos me escrevem porque eles olham para mim e falam: professora, você foi a minha única professora negra na UFMG no curso inteiro, né? E ainda, para mim, é chocante isso. Apesar de eu também ter sido a única aluna negra da minha turma na graduação na UFMG, né? Então, essa representatividade é muito importante. Eu vejo hoje, quando eu estou fazendo comunicação científica, estudantes de pós-graduação que se espelham em mim para serem comunicadores científicos. Pobre de mim, né? Que eu sou uma comunicadora científica desse tamanho, né? Eu não sou o Átila nem a Natália Pasternak, mas a gente vê que a gente inspira. Luciano inspira muita gente. Então, todos os negros que eu conheço na academia têm inspirado muita gente. É muito importante a gente botar a cara, né, na mídia, ou mesmo que seja a voz, mas lembrando sempre, né, que a gente é negro. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, uma sensação de missão cumprida, quando a UFMG me fez uma homenagem. Eu fui homenageada do mês da consciência negra da universidade. E até bem pouco tempo atrás, a universidade nem sabia que eu existia, né? Então, são coisas que estão mudando e que tem que mudar mais, né? E você olha, entra na página principal da FMG e vê sua foto e fala assim: não, tem uma coisa muito errada. Ninguém me percebia nem como aluna, que dirá, né? Assim, com essa foto desse tamanho. Eu brinco muito com o pessoal da comunicação, né, da UFMG, que eu falo: gente, vocês me descobriram, não sei como, né? Me acharam. E aí, agora eu sou a Priscila. E muito obrigada, Simona, pela fala. Ana, sua vez. Eu acho que, ouvindo assim, vocês estão aqui me deleitando nas ideias e nessas experiências que vocês têm colocado, assim. Acho que é essa coisa da divulgação científica está ganhando uma importância muito grande. Acho que tem uma função que é importante nossa, né? Só retomando, de que que essas histórias possam ser mais conhecidas, né? Que a gente possa conhecer mais as histórias dessas pessoas, poder se inspirar mais nas histórias dessas pessoas, né? Super importante ter esses nomes. Então, é importante ver as fotos de vocês e que vocês apareçam e a gente descubra, quem sabe até o final desse encontro, o que é citologia, né? Porque é algo realmente é um desafio bastante importante, mas assim, só acho que tem a ver uma questão colocada pela Viviane, da experiência dela sobre o ensino remoto, que eu acho que é bastante significativa, e até a Leonie está colocando aqui das experiências regionais também, né? As nossas instituições, de fato, não são iguais, a gente tem, enfim, diferenças também, os orçamentos estão todos cortados, a gente está vivenciando essa realidade, mas acho que faltaria também essas pesquisas, não só quantitativas, mas também qualitativas, para a gente entender essas experiências. Então, se em alguns lugares as pessoas não estão, conseguiram se manter assistindo às aulas, em outros a realidade não é essa, então nós precisaríamos ter, para entender por quê, porque é só assim que a gente cria a política focal, específica, para que a gente não perca. A preocupação que a gente está tendo aqui é de que sim, nós vamos ter dados de evasão, acho que alguém aqui colocou a respeito do Enem, nós estamos vindo de 2 Enems com grande desistência, isso vai ter um impacto, já está tendo um impacto em quem já entrou, que enfim, ou está saindo, ou, né? Mas acho que tudo isso tem um fundo mais, que exigirá de nós mais força, que é a ausência dessas políticas específicas junto com esse contexto de desvalorização do saber, do conhecimento, da escola e da universidade. Não podemos esquecer que nós estamos vivenciando um contexto no qual o ministro da Educação vem a público e diz que ensino superior não é para todo mundo. E que a gente lembre, historicamente, que não é a primeira vez que isso ocorre. Não é a primeira vez que se diz isso, de que ensino superior não é para todo mundo, não é todo mundo que tem que virar intelectual, né? Então, eu acho que essa fala é a própria tradução de uma parte do Brasil. Quando a gente diz, olha, a gente tem um contexto conservador, que esse contexto conservador, ele sempre existiu na sociedade brasileira. Sempre existiu. E o que a gente precisa é dar nome a isto,
e se opor frontalmente a isso. Porque nós, sim, temos que dizer que ciência, sim, é o que a gente faz, com toda a nossa diferença, com toda a nossa pluralidade. O que a gente faz é legítimo e é científico e tem que ser reconhecido como tal. Também as pessoas que não estão nas instituições, que não estão institucionalizadas, que estão fora das universidades, o que elas produzem é conhecimento e é ciência, sim, e, portanto, deve ser reconhecido como tal, primeiramente por nós, para que essas pessoas se sintam valorizadas e reconhecidas naquilo que elas produzem, sabe? Que elas possam se sentir acolhidas e dizer, olha, o que eu faço na minha periferia, na minha comunidade ribeirinha, no meu espaço quilombola indígena, é sim produção de conhecimento científico e válido, tal qual aquilo que é feito nas universidades europeias e de toda essa bibliografia que a gente tanto valoriza, né? Então, mas esse trabalho tem que ser um trabalho nosso, que a gente se reconheça e que a gente reconheça aquilo que essas pessoas fazem. Então, acho que essa essa dimensão que a gente está vivenciando, que, né, tem a ver com o nosso contexto histórico contemporâneo, mas que não é novo. Isso sempre esteve na história brasileira. Esse país é constituído dessa forma. Ele é constituído colocando uma parte da sua população como não humana, como não digna, como não produtora de conhecimento, como não científica, e é contra isso que nós temos que nos colocar, e acho que a gente tem e nós somos, sim, privilegiadas e privilegiados por estarmos na universidade, por estarmos nesses espaços institucionais, né, em especial nas universidades públicas. Então, eu acredito que o trabalho que a gente vai ter agora, ele vai ser muito duro, porque a gente precisa trazer de volta essas pessoas. Nós precisamos, de novo, mostrar para as pessoas, olha, a universidade é também o seu lugar, caso você queira, e se você não quiser, há outros espaços que você pode produzir conhecimento que será válido, né? E que a gente vai ter que fazer esse trabalho agora. Então, a nossa tarefa é enorme, ela é hercúlea, né? Mas a gente tem várias pessoas aqui com as suas histórias de vida, que têm produzido, que têm ensinado, que têm formado gente. Então, que a gente pegue aí essa energia e siga para aquilo que a gente precisa seguir. Não vai ser muito fácil, mas só o fato da gente estar aqui mostra que a gente consegue, né? Obrigada, Ana. Vou abrir mais um parênteses, porque eu sou mediadora intrometida, pensando aqui na minha trajetória, claro, né? Eu fui professora da Universidade Federal do Piauí durante um ano, antes de ser professora da Universidade Federal de Minas Gerais. E pensando ainda em regionalismos, a gente tem um panorama completamente diferente ao longo do país. Os alunos de uma universidade no Nordeste são outros alunos muito diferentes em condição de vida, socioeconômica, todas as condições possíveis, não só a cor da pele, mas em todas as condições eles são muito diferentes do Sudeste. Então, se a gente acha que a gente tem pouco recurso aqui, piore um pouco essa perspectiva para quem está no Nordeste. Eu fui professora de biologia celular, eu tinha alunos que não tiveram a oportunidade de ver uma mitose na raiz de cebola, nunca tinham visto, tinha um microscópio para uma turma de 60 estudantes, né? Eu tinha alunos que pediam desculpa por não ter ido fazer prova, porque não tinham o que comer. Eles moram em várias regiões do Piauí, em casa de pau a pique, chão de terra, né? Eu queria, quando eu passei na UFMG, eu queria trazer todos para cá. Eu consegui trazer alguns para o mestrado, mas eu queria trazer todos. Sabe quando você se sente assim, eu não posso assumir o meu cargo na UFMG porque eu tenho que ajudar esses aqui, mas eu queria voltar para casa. Então, você quer trazer esses estudantes que têm uma dificuldade maior de acesso que a nossa. Então, imagina o ensino remoto numa universidade no Nordeste, pequena, no interior, né? As dificuldades são muito maiores do que as nossas ainda. Os cortes são maiores para eles, a quantidade de bolsas são menores. O primeiro universal que eu ganhei de CNPq, primeiro e único, tá, gente? Nunca mais ganhei nenhum. Eu ganhei no Piauí, mas eu não tinha um laboratório com uma estufa para crescer bactéria. Meu dinheiro não dava para comprar. Ou comprava estufa ou fazia experimento, sabe? Então, são outras realidades. Então, o Brasil são muitos Brasis mesmo, que a gente não tem noção. Então, imagine um estudante negro com cota numa universidade do Nordeste, quais são os desafios que ele tem que enfrentar, né, ao longo da caminhada. E quantos desistem? Muitos desistem. Muitos conseguem, vêm para o Sudeste, vão para as universidades maiores e conseguem, né, melhorar a sua situação e voltam para casa. E eles têm essa fidelidade, né, de voltar para ajudar o povo deles, que é um povo diferente do nosso. A gente é muito diferente no país.
Só para mais um parênteses, que eu sou a mediadora realmente intrometida. E, finalmente, Leonice, a palavra é sua. Obrigada, Viviane. Eu acho que a Viviane traz uma discussão importante, enfim, né? Porque eu falo da periferia e está ótimo. É bem nesse lugar que eu quero falar, né? Nessa relação, vocês estão no centro, né? Vocês estão no Sudeste, que na relação espacial, e eu sou geógrafa também, enfim, né? Nessa relação entre centro e periferia, vocês sempre foram hegemônicos, né? Então, se nós pegarmos a história do Brasil, né? E sim, eu sou de um programa, na minha universidade, os programas não têm bolsa para todo mundo, ponto. As bolsas ou são por mérito, né? Ou são por hipossuficiência. São esses os critérios, tá? E aí eu sou coordenadora de um programa, então eu sei exatamente o que é, enfim, quando a comissão de bolsa se reúne para estabelecer os critérios, né? O que vai fazer, como vai administrar isso. Então, isso é absolutamente complicado, né? Então, assim, sim, vocês são de instituições privilegiadas, né? Vocês ocupam um lugar, tá? Nesse sentido, absolutamente diferenciado por esses muitos Brasis. Eu vim do Mato Grosso, tá? Eu vim do Mato Grosso, enfim, porque sou do Rio Grande do Sul e fui para o Mato Grosso na busca de um Brasil profundo, tá? Porque pesquiso questões agrárias e fui para o Mato Grosso especificamente atrás desse Brasil profundo, né? E fui para a Universidade Estadual do Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, né? Então, nem era em Cuiabá, né? Depois acabei na Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Enfim, e as dificuldades são inimagináveis, enfim, tá? As possibilidades de acesso são inimagináveis. Então, os dados das universidades fora do Sudeste, que começam a ser sistematizados, porque eu coordeno um programa que é o Profhistória, enfim, né, Santa Maria, que ele é em rede nacional, e nós temos o balanço da rede nacional do programa, né? Então, ele ocupa o Brasil todo, enfim, né? Os dados de desistência, né, na pós-graduação, enfim, né? De desistência, de abandono, de atraso, de solicitação, de prorrogação de prazo para defesa, enfim, né? São assustadores, né? Então, assim, o impacto disso é muito sério. Tá? Então, assim, na verdade, alguns indicativos, então, das nossas universidades, então, da periferia, tá? Então, Sudeste, Sul, enfim, isso que o Sul ainda está muito bem cotado, né? Não dá para comparar Sul com o Centro-Oeste, com o Nordeste, com o Norte do Brasil, né? Mas, pegando os nossos dados não são tão diferentes da educação básica, que já apresenta dados sistematizados, né? De evasão, de abandono, né? de aproveitamento, que a gente pode tomar cuidado com essa palavra, enfim, muito ruim, né? Muito aquém do que se imagina, ainda que a gente tenha que tomar cuidado com essas questões dessas avaliações de larga escala, esses debates, né? Então, eu acho que essas questões a gente precisa ter presente isso, assim, né, do nosso cotidiano. Eu acho que como a Luciana falava, Simone falava, enfim, né, eu não tenho dúvida que a ciência, no mundo que nós vivemos, a ciência, a partir da modernidade, né, então a gente tem como marco temporal a modernidade, ela é o conhecimento, ponto. Tá? É o conhecimento com letra maiúscula, e ela se coloca efetivamente como um marco civilizatório, tá? Subsumindo com todo mundo, acabando com todo mundo, inclusive desqualificando todo o resto. Tá? E nesse sentido, bom, é isso que nós temos. Então, quando eu trabalho com quilombolas, indígenas, e há todo um esforço no sentido de pensar como se acessa esses espaços, enfim, a discussão é essa. Nós precisamos nos apropriar da ciência, tá? Bom, e eu sou extremamente rigorosa nisso, e a minha formação é extremamente rigorosa nisso. É essa a arma que tem, é essa arma que a gente tem que pegar. O embate vai ser feito dessa forma, tá? Bom, e ela tem essa força, eu volto a dizer, né? Então, o Bourdieu é uma referência, ela é um capital simbólico, ela é responsável pela violência simbólica,
porque aí a gente pega a arma, mas a gente tem que tomar cuidado no jogo, né? Porque daqui a pouco a gente também, né, está sendo tão, como diria o Paulo Freire, assim, né? Se a educação não for emancipatória, o oprimido quer ser opressor, né? E não é isso que a gente quer, longe disso. Tá? Então, todo o esforço é nesse sentido. Né? Então, não é transformar tudo em ciência, não sou parceira para isso, cada coisa no seu quadrado. Tá? O que é conhecimento tradicional vai continuar sendo conhecimento tradicional, e é assim que é, né? E eu valorizo isso, e isso vai ser visto de forma horizontal. Né? Então, eu não vou hierarquizar conhecimentos, né? Se tudo vai virar ciência, não contem comigo para isso, a discussão é horizontal mesmo, nós vamos botar tudo, né, numa mesma, enfim, a partir de um mesmo critério de valores, enfim, né, e todo o esforço acaba sendo isso. E no nosso cotidiano, enfim, a gente acaba se impondo, eu acho, como Simone aponta e como Luciana aponta, pelo conhecimento. Então, assim, é muito constrangedor, tá? Tu tem que chegar com o teu currículo Lattes, né? É muito constrangedor. Tá? É absolutamente constrangedor. Mas, se é preciso, bom, estamos com eles. Tá? É isso. Mas fico muito preocupada, porque, assim, bom, trabalho com alunos de graduação, enfim, né? No Mato Grosso trabalhava muito mais, enfim, alunos indígenas que entram, né? Então, por políticas de ações afirmativas, enfim, né? Bom, um aluno indígena, né? Sempre faço referência a isso, porque isso, quando eu cheguei no Mato Grosso, me causava muito estranhamento, né? Bom, a língua portuguesa, para ele, é segunda língua, né? É segunda língua. Bom, então ele fala mal o português. Bom, falando mal o português, como é que ele vai participar da iniciação científica? Como é que ele vai entrar na iniciação científica? Né? Na iniciação científica, ele precisa produzir em inglês, né? Mas ele fala mal o português. Tá? O português é a segunda língua para ele. Ele não vai ter espaço nos grupos de iniciação científica, porque os editais de iniciação científica pedem o quê? Tá? Porque nós precisamos de rede, enfim, domínio da língua inglesa. Tá? Bom, e aí esse aluno, né? Esse aluno que vem da periferia, né? Que é da periferia urbana, esse aluno camponês, esse aluno quilombola, enfim, que acessou a universidade via ações afirmativas, ou a gente pensa um conjunto de estratégias, ou ele não vai se inserir nos grupos de pesquisa, porque os grupos de pesquisa pedem nos editais isso. Tá? Os grupos, eles estão pedindo porque acaba sendo uma exigência. Os colegas das duras pedem isso, e aí nós das humanas, vamos lá conversar com os colegas das duras, mas pensa isso, né? Professor, eu sinto muito, mas eu preciso de um bolsista de iniciação científica que transite por essa área. Então, assim, é muito difícil. Então, eu diria, sim, a gente precisa se apropriar. Nós precisamos pensar uma pluralidade de conhecimentos. Nem tudo é ciência. A ciência é muito importante na modernidade. Ela é fundamental na modernidade. Mas nós precisamos, eu acho que como aponta o Boaventura Souza Santos, pensar uma ecologia de saberes. É disso que é preciso, que eu gosto de falar, né? Saberes, conhecimentos e saberes. E, obviamente, a ciência ocupa um lugar muito importante, tá? Absolutamente importante nesse contexto, né? E eu acho que é com isso, assim, que a gente dialoga. E, claro, no interior da universidade, tu tem que ser muito dura, tá? Enquanto negra, e aí eu que sou militante de movimentos sociais, enfim, né? E aí trago essa questão da extensão muito forte, tu tem que ter o tempo todo muito dura, tá? Muito dura, porque outra é muito dura. Estou falando do meu contexto, talvez nas universidades de vocês possa ser mais leve essa coisa, né? Eles passam por cima, né? Então, quem passa por cima de quem, tá? E é assim que é, tá? Então, é da vida, né? É do contexto que a gente vive, né? Mas acho que é isso. Obrigada. Obrigada, professor Leonice. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Mas, eu queria saber se as meninas querem comentar a fala da Leonice. As meninas estão achando que é irretocável, né? Então, tá todo mundo fazendo assim, a Ana tá fazendo assim. Então, quem que apareceu aí? É o Gabriel. Gabriel quer fazer uma pergunta. Sou eu, sim, professora Viviane. Obrigado por permitir eu fazer uma pergunta. Deixa eu só abrir a câmera, porque eu vi todas vocês, então é bom ver que vocês vejam o meu rosto, eu acredito, né?
Oi, boa tarde. Vocês me escutam bem, pelo jeito? Eu queria fazer uma pergunta, que aí eu acredito que ambas, né, a professora Ana e a professora Leonice, vão ter um pouco, assim, na questão do respaldo devido à área com qual vocês trabalham, para poder me falar, que lá no início, a professora Leonice, ela apontou acerca desses ventos, né, de ideais conservadores, que eles estão assombrando assombrando, né, assoprando tudo aquilo que foi construído nos últimos anos acerca, por exemplo, da política de ações afirmativas. Só que eu tenho visto, né, e eu acredito que vocês também, a questão de que há pessoas negras, há pessoas como nós, auxiliando nisso, dando corpo a isso que, na verdade, é um grande retrocesso. E aí eu pergunto, como que nós, negros, que temos a consciência da importância dessa política para uma mudança do paradigma que nós vivemos, vamos confrontar pessoas como nós sustentando esses discursos? E é isso que eu gostaria de saber de vocês. Obrigada, Gabriel. Excelente pergunta. Meninas. Posso ir, né? Bom, Gabriel, eu não sou uma pessoa muito que possa ser uma referência, enfim, né? Eu sou uma pessoa muito dura, né, Gabriel? Então, assim, eu não tenho muita dó, né? Enfim, eu tenho muito claro isso, assim, né? Que a gente está num embate, assim. Na verdade, é uma disputa, tá? É uma disputa por posições, é uma disputa. E, obviamente, essa disputa é isso mesmo. Então, tu tem camponês, enfim, que não assume para si a causa camponesa. Bom, Marx colocava, bom, a ideia do trabalhador, da alienação, né? O cara olha a lógica olha o outro, vê o mundo pelo olhar do outro, né? Em vez da sua perspectiva, enfim, de classe, né? Pensando o que ele pensava, pensando o paradigma dele, bom, ele traz isso para hoje, enfim, né? Então, a própria Simone apontava, bom, eu sou negra e eu ainda não me via dessa forma, eu me via de outra forma, depois é que eu me percebi nesse contexto. Então, isso é parte de um processo. Então, eu imagino que a discussão se dá por esse convencimento mesmo, né? Então, eu acho que é esse embate que é preciso ser feito, né? É essa disputa de posições. Eu penso que é disputa de posições, Gabriel. E essa disputa de posições, ela não é simples, Gabriel, tá? Ela não é simples e ela demanda de nós conhecimentos históricos muito adensados, conhecimentos sociológicos muito adensados, tá? Ou eu penso, assim, conheço, sei lá, a história do Brasil, a história da América Latina, ou eu conheço, assim, né, esse emaranhado sociológico, enfim, né, que pensa isso, que pensa, bom, como é que se dá essa perspectiva de classe, essa perspectiva de gênero, essa perspectiva étnico-racial, enfim, né, como elas se imbricam, ou a gente não vai conseguir avançar. Então, sim, né? Ventos conservadores sopram com muita força. Não é um fenômeno localizado, isso é um fenômeno mundial, tá? Então não é localizado aqui, a gente precisa pensar isso em diferentes escalas, tá? Então isso se dá em diferentes escalas, né? Então, quando a gente faz esse movimento geograficamente falando, né? Mas eu acho que dá conta disso. E também nos coloca uma outra questão, Gabriel, que é muito séria, para nós educadores. Então, como educador, eu faço a minha culpa também, né? Nesse sentido. Bom, nós achávamos, Gabriel, que estava tudo bem, tá? Nós achávamos que um conjunto de questões já estavam razoavelmente incorporadas, tá? Razoavelmente entendidas, compreendidas, enfim, tá? E fomos surpreendidos, enfim, quando algumas coisas, enfim, surgem de forma, enfim, a meu juízo, assustadoras, né? Bom, o que significa, então? Significa que, aí, bom, retomamos o Paulo Freire, né? Significa que, bom, aquela educação que nós achávamos que estava, que poderia produzir um efeito, impactar e transformar, enfim, né? Não estava fazendo isso. Eu falo como formadora de professores, tá? Eu trabalho com formação de professores, na graduação e na pós-graduação. Tá? Então, o tempo todo eu fico fazendo isso. Qual é a função social da escola? Tá? O que a escola está fazendo? Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa responder, que a gente precisa o tempo todo pensar, tá? O tempo todo dar conta efetivamente disso, né? Porque
na verdade, voltamos a isso. Voltamos ao Paulo Freire. Se ela não é emancipatória, o oprimido vai querer ser opressor. E é o que a gente está vendo, né? É exatamente o que a gente está vendo. Então, a gente está vendo o fogo amigo, né? Muitas vezes é fogo amigo, está vindo fogo amigo, né? Então, assim, a minha leitura é nesse sentido. É pensar a escola, pensar a educação, pensar uma educação que possibilite a emancipação dos sujeitos, tá? E que, de alguma forma, então, dê conta disso. Não é a perspectiva de educação hegemônica, né? Porque a perspectiva de educação hegemônica, ela acaba com o quê? Com as ciências humanas, né? Enfim, então, assim, é a sociologia. Eu sou professora de sociologia, tá? Sociologia, tá? Já era filosofia, uma outra formação minha. Já era história, já era, tá? Então, assim, sobrou o quê? Na geografia, uma outra formação minha. A geografia é caracterizada por uma dicotomia entre geografia física e geografia humana. Nós vivemos o prestígio da geografia física, né? E o declínio, né, da geografia humana, né? Então, assim, é o que tem, né? É o que acaba. Então, epistemologicamente, nós temos umas disputas muito sérias, enfim, né? Entre as diferentes áreas do conhecimento. E aí nós temos um desprestígio das ciências humanas no interior da escola, no currículo, mesmo sendo um currículo norte-eurocentrado. Então, assim, mesmo um currículo norte-eurocentrado, ele ainda deve ser disputado e ainda, né, vem sendo alvo de... então, ele é esquartejado, né? Mas vamos deixar a Ana falar, desculpa, eu falo demais, enfim, perdão. Não, imagina, ótimo, muito, muito bom e várias ideias para pensar também. Agradeço, Gabriel, pela colocação. E acho, Gabriel, aí vou concordar com a Leonice, porque de fato é uma questão de disputa mesmo, né? E exatamente isso, olhando para a nossa história, o Brasil sempre teve uma esfera muito conservadora, que sempre existiu e que inclusive foi ocupada por pessoas negras, sempre foi. Então, acho que a gente precisa não perder o horizonte dessa história, e acho que o que você coloca do nosso contexto contemporâneo, pensando algumas pessoas negras, isso também formativo para nós, porque toda a luta antirracista dos movimentos negros, das associações negras, era pela nossa pluralidade, né? Era para que a gente pudesse reconhecer que nós não pensamos da mesma maneira, nós não agimos da mesma maneira, porque nós temos visões de mundo diferentes. Então, você tem hoje pessoas negras que são conservadoras e que sim, atuam, inclusive, contra a luta antirracista, mas, em alguma medida, isso é a prova da nossa pluralidade. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: na luta antirracista, nós colocamos, inclusive, estas pessoas que atuam contra a luta antirracista, porque num mundo racista, todas as pessoas que são negras sofrem com racismo, inclusive as que dizem que o racismo não existe. Porque o racismo não precisa que elas reconheçam que ele existe para ele operar sobre elas. Então, a gente faz a luta, inclusive, para essas pessoas. Agora, no campo político, nós estamos em lados completamente opostos. E a gente tem que dizer isso. Na luta antirracista, nós protegemos todas as pessoas, negras e não negras, porque o racismo também afeta de maneira negativa as pessoas não negras. E aí tem toda a questão da branquitude e dos processos de embranquecimento que a gente precisa discutir melhor, né? Porque os brancos também são uma categoria racial, e uma das maneiras pelas quais eles se mantêm como tal é o silenciamento. As pessoas brancas não precisam, quase nunca, ao longo da sua experiência, falar sobre a questão racial. E essa é uma maneira pela qual o racismo opera e a branquitude se sustenta. Então, acho que a gente tem essa discussão sobre pluralidade, que é importante, porque nós batalhamos por isso, porque nós somos plurais, nós pensamos o mundo de forma diferente, né? E aí acho que tem o que a Leonice traz da questão muito central, ela traz como marco temporal a modernidade, né? Tanto do ponto de vista temporal, histórico, quanto do ponto de vista geográfico, né? Porque a gente atribui a modernidade à experiência europeia da colonização, que é marcada pela escravidão, e que sustenta e construiu o capitalismo moderno. Então, há também no nosso horizonte de discussão o rompimento com o horizonte capitalista, porque o racismo se constitui pelo capitalismo e o contrário também. A escravidão é o maior experimento capitalista.
né? Então, eu acho que essa discussão é muito importante para nós. E aí, acho que tem um outro aspecto que me parece importante, que é todo esse debate, que é uma questão a respeito da consciência do outro, né? Porque é algo de profundamente autoritário, quando a gente não reconhece no outro o modo pelo qual ele vê o mundo. Há pessoas que nós vemos o mundo de maneira diferente. E é como se a gente pudesse, nós vamos dar a consciência e o outro vai adquirir a consciência, porque para ele só falta pensar como eu. Para ele só falta ele começar a pensar como eu. E aí isso atravessa todo mundo, né? Atravessa todas as perspectivas teóricas. Né? Então aí acho que a questão da alienação, trazendo o Fanon, ela é central. Né? E o Fanon chama atenção para a questão da violência, que está diretamente ligada à experiência da colonização que ele vivenciou. Né? De como essa experiência da colonização como uma experiência de violência limita essa constituição do sujeito. Né? Então, acho que a gente precisa dizer isso, olha, nós temos pessoas que pensam de maneiras diferentes, nós, na luta antirracista, nós protegemos todas as pessoas, inclusive as não negras, porque o que a gente quer é a construção de uma sociedade antirracista. Esse é o nosso objetivo. E, ao mesmo tempo, no campo político, nós temos pessoas que são conservadoras, né? E aí tem todos os debates, questão do aborto, a questão das sexualidades, que são pessoas negras também que são contrárias. E, nesse campo, nós somos... nós estamos em lados completamente opostos. Né? Então, eu acho que é isso que se coloca para nós neste momento, que é fazer essa separação. Né? No campo da política, nós não estamos do mesmo lado, porque nós não pensamos igual, porque a nossa construção, nosso projeto de sociedade não é o mesmo, e nós vamos brigar até o fim, até o momento que a gente vai ganhar. Né? E, para ganhar, a gente faz toda a luta antirracista, e a gente valoriza, e a gente resgata, e a gente traz como legado a história de todas essas pessoas, inclusive da Luciana, da Simone, da Leonice, da Viviane, da Alessandra, da Júlia também, porque, só voltando à questão da branquitude, nós não vamos fazer isso sem chamar a responsabilidade das pessoas brancas, para que elas reconheçam o seu papel na luta antirracista como pessoas brancas, e que elas não precisam se tornar negras para fazer a luta antirracista, assim como eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não preciso ser uma pessoa com deficiência para fazer a luta pelas pessoas com deficiência, e é bem importante lembrar isso, porque hoje é o dia das pessoas com deficiência. Né? Então, eu acho que a gente precisa, é isso que a gente precisa discutir. Eu não preciso ser uma mulher para fazer a luta contra a misoginia e a violência contra as mulheres. Os homens também são responsáveis, porque as pessoas brancas se beneficiam do racismo, os homens se beneficiam do machismo e da misoginia, as pessoas que não têm deficiência se beneficiam por uma construção de cidade, dos nossos espaços físicos que não pensa nisso. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer, e aí a questão da educação é central. Porque é isso que a gente faz quando a gente educa. A gente mostra a nossa pluralidade, a gente debate os modos pelos quais a gente vê o mundo, e a gente mostra que a maneira pela qual esse mundo foi construído está errada, e que, portanto, a gente precisa mudar a maneira pela qual esse mundo funciona. Em alguns momentos a gente vai se debater, inclusive, entre nós, mas que isso não é um problema, porque sempre a gente é plural mesmo. Né? Se a gente olhar para o nosso contexto da nossa história, né, do continente africano, a gente tem uma coisa de juntar todo mundo, porque em própria colonização e a escravidão juntou todo mundo, mas ali você tem uma pluralidade imensa de pessoas, de ideias, de concepções, né? Então é isso que a gente precisa também valorizar e chamar atenção, né? E, enfim, nosso caminho é longo, mas ele é forte. Muito obrigado, viu, professora Ana? E aí, você até estava dizendo aí, nessa parte final, que nós não pensamos de forma igual enquanto pessoas negras, então também não podemos esperar isso das pessoas brancas. Então, nosso diálogo ele vai ter que chegar a também os que pensam como nós e mostrar para os outros que não pensam como nós o porquê que o que nós fazemos está certo e o horizonte que nós queremos atingir, né? E também agregar todos aqueles que têm que estar junto para nós alcançarmos esse horizonte em que haverá uma dignidade, uma pluralidade para todos nós. Eu agradeço de verdade o esclarecimento de vocês duas. Eu saio desse encontro
um pouco mais feliz, porque todas essas instâncias me incomodam muito e lidar com isso diariamente, quando você abre o seu olho e você vê que o racismo ele está em tudo e ele impacta a nossa vida, cansa. Mas a gente tem que estar se renovando, né, para poder continuar e prosseguindo. Obrigado, viu? Obrigada, Gabriel, pela sua pergunta. Obrigada, meninas, pela resposta. Menina Leonice e menina Ana. E nós estamos chegando ao fim, né, do nosso encontro. Eu queria saber se vocês têm dicas de livros, séries, filmes, bibliografia, né, que estão relacionados ao tema que a gente discutiu. Se vocês quiserem, vocês podem falar ou deixar no chat, nesse tempinho final. O que vocês preferem? Deixar no chat? Eu não sei se eu achei que a gente teria que demonstrar, eu acho que eu teria 3, assim. Então bora. O primeiro das nossas colegas das áreas das ciências duras, são chamadas de ciências duras, né? Mas o livro que foi denominado em português Estrelas Além do Tempo, que consta a história das mulheres negras que foram para a NASA, né? Então, acho que para a gente pluralizar a ciência. O segundo é o livro sobre a Lélia Gonzalez, chama Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que foi organizado pela Flávia Rios e pela Márcia Lima. Então, vale imensamente a leitura. E, por fim, este aqui, que é A Vida Imortal da Henrietta Lacks. Talvez, o pouquinho que eu vou saber de cientologia. Maravilhoso! Nossa célula Hila. E ele tem filme também, tá, Ana? Um pouquinho que eu sei tá mais ou menos aqui, porque eu li só um pouquinho, não li tudo, ainda falta terminar de ler, mas tem um livro lindo, tem um filme lindo, produzido pela Oprah, que ela produzido e ela atua, e é importante porque aí depois as colegas falam bem melhor que eu, mas eles se utilizaram das células da Henrietta Lacks para produzir, para estudar a reprodução de alguma coisa que eu não vou lembrar. Na indústria de biotecnologia foi utilizada uma célula sem termo de consentimento livre e esclarecido. E a gente continua utilizando. Negra, e que, portanto, ela está em todos nós, porque as vacinas todas vêm desse negócio aí que a Luciana vai explicar em algum momento. Então, a Henrietta é uma mulher negra que está em nós, e a gente está aqui por causa dela, ainda que ela tenha sido utilizada sem o consentimento dela, né? Mas é uma história que precisa ser contada. Né? Sim, com certeza. Meninas, alguém mais? Eu quero indicar 2. Eu quero indicar qualquer livro da Chimamanda. Qualquer livro. Tem um que ela fala, eu perdi meu pai esse ano, tem um que ela fala sobre luto, que é muito lindo, tem o Americaná, que é maravilhoso, que fala, Americaná maravilhoso, e tem um que me recomendaram, eu vou recomendar, não tive tempo de ler ainda, que é esse, amo, maravilhoso. Ela descobriu que ela era negra quando ela chegou nos Estados Unidos. Que até então, nigeriana, ela só era uma pessoa, né? E tem um livro que me recomendaram, que está na minha lista para ler, que é Os Olhos Mais Azuis, Toni Morrison, não é isso? Que falou que é muito bacana, eu estou passando para frente, que é um livro que me recomendam sempre, eu estou com ele já, para poder ler, e já estou repassando para frente, porque pela sinopse ele é maravilhoso, ele faz para as mulheres pretas, principalmente. Obrigada, Lu. Léo, Simone... Na verdade, eu não acho que as indicações da Luciana são muito pertinentes. Eu tinha pensado, enfim, eu pensei, mas eu pensei, não, eu não vou fazer nenhuma indicação dessa natureza, enfim, né? Na verdade, o que eu queria era dedicar especificamente esse espaço de reflexão, esse momento reflexivo desse tipo de saber específico, né? Então, e aí pensando a ciência como um tipo de saber específico, então somente como isso, enfim, né? Dedicar especificamente às Marias, às Beneditas, às Joanas, enfim, às camponesas, às indígenas, às quilombolas, às lavadeiras, né? Às parteiras, raizeiras, benzedeiras. Eu sou fascinada pelas benzedeiras, eu estudo as benzedeiras, enfim, né? Porque eu queria muito ser benzedeira, né?
queria muito ser benzedeira, que detém um conhecimento riquíssimo, enfim, absurdo, e que deu conta da vida, das suas famílias, das suas comunidades, muito bem, tá? Durante séculos, enfim, e que ainda dá nesse Brasil profundo, tá? E que elas estão presentes nesse Brasil profundo, num Brasil profundo que às vezes a gente não conhece, enfim, e às vezes não só do Brasil profundo, né? Eu encontro benzedeiras nas periferias de Santa Maria, dos lugares menores aqui na volta, e eu queria, então, trazer elas para essa discussão. Elas são mulheres, elas são negras, elas são camponesas, e, enfim, tá? E detêm conhecimentos tão importantes quanto os nossos. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada, Léo. Simone? Gente, despedidos para mim é bem complicado, né? Eu gostei muito da fala de todas, assim. Como eu disse, eu sou aquela pessoa que estou caminhando para descobrir, né? Caminhando, descobrir o que é ser negra no país. E passar aquela pessoa que passa cegamente, como eu vou seguindo e não enxerga toda essa luta. Eu sou aquela pessoa que estou tentando me adaptar, né? Eu era contra as cotas, acredito, mas nunca briguei contra. Mas você até entender, quando eu fui em Moçambique, foi uma experiência muito... Eu estava em Moçambique, estava andando na cidade e 99% das pessoas que andaram eram negras. Eu fiquei assustada porque eu achei estranho. Aí eu percebi que era a falta da visibilidade. Eu falei, mas como? Então você sente na pele o que é essa coisa de você não se ver. Então você cria sem perceber, cria uma noção e não se agrega a isso. Né? Então, foi quando eu falei, não, é necessário, é muito necessário ter ali dentro, a pessoa começar a conhecer, porque você se perde, é uma coisa muito estranha. Então, assim, livros, eu estava até falando, eu lia muito quando eu era criança, aquelas histórias infantis, nem sabia, nem passava aquela cabeça que existiria uma literatura negra. Já até adquiri uns livros aqui, mas é que eu estou tão fissurada nas células que eu faço análise de células, né? Assim, você faz preventivo, é aquelas lâminas que eu analiso, só para você entender, Viviane. Meu trabalho é aquela quando você faz o preventivo, você colhe o material, eu olho lá e digo, olha, tem câncer, não tem câncer, tem alterações ou não. Resumindo, né? Mas eu já comprei, né, meu projeto 60 anos, ano que vem, vou sentar e começar a voltar às literaturas, às leituras. Né? Então, parabéns aí a todos, né? Essa pessoa que está se recuperando, aprendendo a... Obrigada, Simone. Eu posso só completar uma coisa que a Simone falou, só rapidinho? Fala. Para encerrar. A Simone falando que já foi contra as cotas, eu também, num período lá atrás, era muito jovem, eu fui também, porque foi ensinado a mim que não era para eu ser a favor. Eu reproduzi um padrão de quem era privilegiado. Então, isso é um erro que tem acontecido com muitos negros. Eu revi isso rapidamente e muita gente ainda repete esse perfil. E quando você fala que você foi a Moçambique, eu só quero lembrar uma coisa para nós, né, negros, é que foi tirado da gente o direito da gente saber a nossa ancestralidade. A gente só sabe que veio da África. É diferente, a gente não sabe que cidade que você veio, qual que é a vila, onde você está. Porque quando você vê a comunidade italiana, alemã, judaica, eles sabem onde eles vieram. E eu só soube que talvez eu tenha uma herança de Moçambique, porque quando eu fui à África do Sul, quando o avião estava aterrissando em Joanesburgo, eles não me deram o papelzinho de imigração, porque eles já partiram do princípio que eu era africana, né? Aí eu falei, não, eu sou brasileira, né? Ele falou, não, você é de Moçambique. Eu falei, tá de lá. Então, eu tenho uma noção que a minha ancestralidade está em Moçambique, mas é uma coisa que foi tirada da gente, né? Eu não sei onde. Só completar um pouquinho, você falando sobre isso, algumas coisas que eu fiz um teste de DNA agora, descobri que eu sou 91% africana, 69% angolana, eu tenho Serra Leoa, Nigéria, tem português, espanhol, ainda tem indiano. Essa coisa de ser negro, engraçado, eu não sei muito bem inglês, idiomas, eu estava no aeroporto, eu estava indo para o Sudão. Quem é que vai para o Sudão, né? Eu fui parar no Sudão,
E aí para um cara negro, né? Eles puxam logo, querem puxar a conversa. Where are you from? Eu falei, Brasil. Eu completei, eu sou brasileira. Ele olhou para minha cara, I am black, I am Brazilian, Brasil, heavy black. Eu falei, yes, heavy black, yellow, blue. Muito engraçado. Ele olhava, ele não acreditava que eu era brasileira. Em qualquer lugar fora do país que eu vou, ele já pergunta logo, você? Eu falei, não, eu sou brasileira. Brasil, black. Eu falei, cara, mas é claro que existe. Claro que existe. Então é muito confuso isso, né? É muito confuso. Se você abrir a boca para falar o português, os africanos se afastavam de mim. Era uma pessoa estranha. Teve outra em Portugal, a que estava do meu lado, minha colega falou assim, Simone, quando você abriu a boca, ela levantou-se e olhou espantada. Os próprios africanos, você já é africano. Não pode abrir a boca, né? É muito complicado, é muito complicado. Então, é muito... Estou pasma aqui, mas pasmem, no Chile eu também tive essa experiência, exatamente como a sua, Simone. No Chile. Logo ali. Nossa Senhora. Pasma. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Estamos partindo para o final. Eu quero. Rapidinho. Eu. Fale. Gente, 2 indicações. Mais para a área das ciências duras, né? Como a Ana comentou. Não é livro, não é filme e tudo mais, mas são pessoas ótimas para seguir no Instagram. Então, a professora Prof. Katemari, ela é professora de física na UFBA, maravilhosa, e tem a professora Bárbara também, ela é da química, e tá, tipo, uma underline intelectual, underline diferentona. Elas são pessoas ótimas para seguir, e elas estão nessa área de ciências, tipo, física, química e afins, tá? Era só isso. Já sigo. Eu queria fazer uma sugestão, é um podcast novo, de episódios curtinhos, chamado Consciência Negra, tá? Consciência Junto, que é uma iniciativa do Instituto Steve Biko, de Salvador, que é um podcast fantástico, que conta a trajetória de todos os cientistas negros, desde lá atrás, né? E aí começa com os egípcios, que estão na África e que eram negros. Enfim, é muito bacana esse podcast, os episódios foram disponibilizados recentemente, também é financiado pelo Instituto Serra Pileira, como no podcast, e é fantástico. Então, procurem Consciência Negra ou na página do Instituto Steve Biko. E a nossa querida Júlia já colocou o link, porque ela é uma pessoa muito rápida e eficiente. Bom, então, estamos chegando ao final, né, desse nosso painel. Foi muito bacana, gostei muito de participar. Eu acho que todo mundo gerou grandes discussões que poderíamos discutir por mais dias, semanas, meses, anos, né? A gente poderia discutir. Levantamos muitas questões que estão sendo discutidas em diferentes, né, aspectos dentro e fora da universidade. E eu queria agradecer ao State, à Fundep, pelo evento, né? E por me permitir participar novamente desse evento e por todos os integrantes do Movimento de Mulheres na Ciência. Ainda a próxima edição vai ser realizada em fevereiro, então essa é a última de 2021, e seguimos juntas em prol da valorização e do protagonismo da mulher no ambiente de pesquisa. Esse papo vai ser disponibilizado no YouTube, para quem não pôde estar presente, então compartilhem nas redes sociais, com quem puderem, né, porque eu acho que levanta discussões importantes, e quem quiser fazer parte do movimento, nos acompanhe. E para nos acompanhar, pode fazer parte do grupo de WhatsApp Mulheres na Ciência, e a Júlia já colocou o link aí no chat. Eu agradeço a todos, boa tarde para vocês, muito obrigada pela presença, pelas perguntas, pela discussão, foi um prazer dividir essa tarde com vocês. Grande beijo a todas. Tchau, tchau. Beijo, gente. Vamos só pedir para quem puder ligar a câmera para aparecer a gente tirar uma foto, gente. Tá todo mundo aí? Quem puder. Todos lindos, maravilhosos, sorriam. Olha só, tô vendo gente da Fundep aqui, super legal. Ana Luísa Gaiá, que tá em todas, ela é ótima. Mariana Conrado também, coordenadora da minha área. Tô adorando aqui, gente.
Nayane também, da FUNED, trabalha com a Luciana. Vou fazer o print, Júlia. então. Quando a coordenadora vem assistir, é prestígio, hein? Muito obrigada, gente. Marca a gente, Júlia, manda para a gente nas redes sociais. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Grande beijo, fiquem bem. Bom, pessoal, Bom muito final obrigada. de semana. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijo.